Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, o querido da cidade, o Teotônio Pode Mais, certo? A nossa rede de comunicação aqui do nosso município. Estamos aqui em mais um episódio para falar sobre um tema muito importante, certo? Que inclusive tivemos a introdução dele nos últimos episódios, acho que foi no quarto episódio do nosso podcast, certo? Onde falamos sobre o MEI com os fiscais de tributos da nossa cidade, Teotônio Vilela. Certo? Mas hoje a gente está aqui para falar mais sobre isso e entender mais sobre a nova reforma tributária, certo? E hoje eu estou aqui com dois entrevistados muito importantes para nos dar essa pauta importantíssima aqui da nossa conversa a partir de agora, certo? Estou aqui com o Carlos Cardoso e o Eduardo Lima. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. A gente agradece aí a oportunidade de poder falar de um tema que devia ser muito fácil de ser ouvido e falado, né? Porque interessa a todos, mas às vezes fica um pouco distante da população, a verdadeira interessada nos tributos. Olha só, é isso aí. Tudo É bom, isso aí. Eduardo? Tudo bem, Jota. Então vai que ver o que é que a gente pode oferecer, né? Um pouco mais de esclarecimento com relação a essa reforma, que é um tema que hoje em dia está nas mídias, na televisão, e as pessoas precisam ter um pouquinho mais de informação sobre isso. É isso aí. Então aqui, pessoal, nós vamos falar, vamos abordar, na verdade, os desafios dos municípios na nova reforma tributária. E ninguém melhor para falar com a gente sobre isso do que nossos convidados aqui, certo? Carlos Cardoso, que é representante da FENAFIN, não é isso? E o Eduardo Lima, que é representante da APFisco, não é isso, pessoal? Isso. Vocês podem nos introduzir, não é isso? E, aliás, referente a isso aqui, já dá um breve currículo sobre vocês, né, que deve ser bem vasto. Na verdade, temos aqui representante federal e um estadual, não é isso? Então, a gente quer entender sobre essas instituições e queremos conhecer melhor nossos convidados. Pronto, a FENAFIN é a Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais. Na verdade, deveria ser a Federação Nacional dos Fiscos Municipais, porque o nome do cargo pouco importa. O que importa é aquele servidor que lança o tributo, né, que constitui o crédito tributário em favor da Fazenda Municipal. A FENAFIN ela representa nacionalmente esses servidores e faz uma luta enorme em Brasília e também nos estados e municípios em defesa da Receita Municipal. Então, o papel hoje principal dessa luta é defender que o município continue arrecadando e que as pessoas que moram no município possam contar com serviços essenciais que são diários. Agora a gente pegou a estrada, né, Eduardo, e veio por uma BR, então utilizamos um serviço federal. Mas no dia a dia, a pessoa usa o serviço municipal, é a coleta do lixo, é a iluminação pública, né, é o serviço de educação de base, de saúde de base, quando morre, infelizmente, usa o cemitério. Né? Então, assim, todo o serviço que a gente precisa no dia a dia, ele é municipal. E a gente luta, a FENAFIN faz essa luta em defesa da boa prestação de serviço a partir de uma arrecadação que precisa ser justa, não se pode arrancar tributo de quem não pode pagar, então tem que ser uma coisa bem feita, justa, para que não comprometa a economia, o desenvolvimento, e que alivie para o mais pobre, para que a sociedade cresça com inclusão. Essa é a ideia da FENAFIN. Então a gente não pode nem dizer que não tem como não usar serviços municipais quanto a isso. Né? É impossível você estar e não usar um tributo, você não fazer parte disso. Não impossível. Impossível. Todos os serviços que a gente hoje, né, conta no dia a dia, eles são do município. No dia a dia são do município. Lógico, vez por outra precisamos de um serviço federal. Lógico que também tem dinheiro da União, né, arrecadado, que é repassado aos municípios. Isso é muito importante também. Mas os serviços essenciais que o povo da cidade usa, eles são os serviços municipais. Então, a gente viu, inclusive, na nossa última conversa sobre o MEI, que existe um ciclo entre isso, na verdade, desde onde você paga o imposto até que ele volte para você de alguma forma. Isso. Não é? Aí se torna um serviço municipal. Exatamente. Esse ciclo é o que a gente chama, né, o ciclo virtuoso, né, do Estado Social Fiscal. A gente combinou que a gente ia ser um Estado social, porque presta serviço essencial à sociedade, e fiscal, porque vai buscar esse recurso na tributação. Né? O Brasil tem, na Constituição Federal, logo no artigo 1º ali, como um fundamento ser uma livre iniciativa, ou seja, o Estado garante a liberdade de iniciativa. Cada um vai fazer o que quer, vai botar a empresa que quiser, a indústria, prestar serviços, vai plantar, vai colher. Bom, cada brasileiro ele faz o que ele quiser. Então, essa história de comunismo no Brasil nunca vai ter, porque a gente tem por liberdade de iniciativa um fundamento.
Sim. Mas, em compensação, esse mesmo Estado, para garantir a cidadania, para garantir a boa convivência, diminuir desigualdade, prestar bom serviço, ele precisa arrecadar, né? E esse ciclo ele se completa quando há a tributação e se devolve ao povo o serviço público de qualidade. Há uma certa confusão, às vezes, nos nomes, né? Orçamento, contingenciamento, que não podem ser despesa. confundidos. Não. Pois é, despesa, receita, não sei o que. Tem um bocado de frases, né, que se usa aí, tanto o pessoal do orçamento como a gente também do fisco, né? Fato gerador, base de cálculo. Bom, o que vale é o seguinte, tudo isso, toda essa conversa, ela tem que ser muito bem esclarecida para o povo, tem que haver transparência. E o que vale é o seguinte, Jota, o povo paga entregando ao governo, seja ele estadual, municipal ou federal, entregando ao governo esperança, para que devolva em serviço. E o Estado não pode demorar. Ele tem que chegar e prestar de volta o serviço. Então, Sim. tudo isso tem que ser muito rápido. Esse conjunto fazenda pública não pode tropeçar, nem perder tempo conversando em economês, em juridiquês, não. Tem que prestar o serviço na ponta para quem precisa. É isso. Inclusive, gostaria de fazer uma menção honrosa aos auditores fiscais que estiveram aqui conosco, né? O Alisson e o Gilberto, que me ajudaram a entrar nesse assunto sobre o MEI, né? E agora a gente está falando mais sobre a reforma tributária. Inclusive, eles foram muito importantes nesse episódio para falar com a gente sobre isso. E o senhor Eduardo Lima, né? Também para falar, o senhor representante da APFisco, não é isso? A APFisco a nível estadual, com base estadual, é uma associação de fiscais municipais de todo o estado de Pernambuco. Eu vim aqui para Teotônia, é a primeira vez que estou aqui. Seja muito bem-vindo. Da cidade. Né? Mas o que trouxe a gente aqui também foi, inclusive, o Alisson, que procurou a FENAFIM, e a gente percebeu que existia uma vontade muito grande de se trabalhar tributo. Trabalhar tributo justamente da forma melhor e preparar a cidade para essa reforma que vem por aí. Eles foram tão, vamos dizer assim, eficientes nas coisas que rapidamente eles conseguiram se unir a outros municípios, mas partiu daqui de Teotônio, Vilela, a ideia que gerou a criação da ALAFisco, que é a Associação do Estado de Pernambuco, com as mesmas características que a gente tem lá em Pernambuco. Então, nossos agradecimentos aos nossos auditores fiscais aqui do município. A iniciativa iniciativa deles, né, Eduardo? Partiu deles, exatamente. A iniciativa deles de fazer aqui essa entidade, que nesse momento, né, a gente tem conversado, né, Eduardo? Pernambuco já tem uma associação como essa há quase 2 décadas, né? E ela funciona que as pessoas possam ali trocar experiências, amadurecer na função, dando treinamento e dividindo ali o que aprendeu, né, para que a tributação possa ser mais justa, para que no final se garanta melhores serviços essenciais, sabe? Então, o objetivo é esse. A entidade nasce com esse objetivo e já que o tema aí é reforma tributária, o desafio dos municípios agora é, nesse universo de mudança que vem aí, aproveitar o momento para sair na frente. Sempre tenho feito uma comparação aqui, não sei se você lembra, Jota, você ainda é novo, mas teve uma época que a Fórmula 1, né, Eduardo, ela obrigava o corredor a parar no boxe. Então, ela tinha que parar mesmo, não tinha jeito. Entrava com menos combustível, tinha que parar. Se não parasse, não terminava a corrida. E a corrida era muito decidida na hora do boxe. Aquele que passava menos tempo, entendeu? Aquele que era atendido com mais rapidez. Fosse mais ágil no boxe. Exatamente. Então, toda mudança, toda reforma, ela gera esse espaço de oportunidade. Os municípios, a gente tem conversado isso muito aqui, tivemos boas reuniões aqui com o diretor de tributos, hoje conversando com o secretário também de finanças, o pessoal do fisco aqui, como o Eduardo falou, é muito aguerrido, né? É muito comprometido com o município, e a gente teve aí uma conversa bacana. Então, aquele município, Jota, que neste momento parar, arrumar a casa e passar a fazer uma fiscalização melhor, e eu posso lhe dizer, até lhe adiantar por que isso. O IBS, que vai ser criado, né, vai se juntar o ICMS, que é do Estado, com o ISS, que é do município, criando o IBS. Atualmente, as mercadorias, sobre elas incide o ICMS, que é do Estado. Sim. E os serviços, sobre eles incide o ISS, que é do município. Com a reforma, os dois se juntam para virar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser fiscalizado pelos estados e municípios, ao mesmo tempo. E o repasse desse IBS, ou seja, com o tempo, vai haver um repasse dele por 45 anos, a começar de 2029, e a transferência desse recurso a cada município vai depender de um índice calculado nos próximos 5 anos. Então, do que se arrecadou de ISS, que vai acabar com o tempo, e do ICMS. Então, de janeiro do ano que vem até 31 de dezembro de 2028, ou seja, nos próximos 5 anos,
vai ser muito importante Teotônio Vilela arrecadar bastante ISS e bastante ICMS para garantir um bom índice para participar durante 45 anos, são 4 décadas. Né? Então, o momento é esse. Tempo. O momento é esse. Quem se organizar sai na frente. A gente pode dizer, então, que é a primeira pauta da reforma tributária. Né? Sim, podemos já dizer. Inclusive introduzindo ela aqui ao município. Isso. Então, sim, outra coisa importante, você lembrou aí, Jota, eu não posso esquecer. Teotônio Vilela, né, Eduardo? É o primeiro município que a gente está indo, tanto a PEFIS quanto a FENAFIM, tratar de um tema feito esse, depois da aprovação no Senado da reforma. Então somos os primeiros, sim, pioneiros. É de Brasília para Teotônio, né? Interessante demais isso aí. Né? A gente deve agradecer, certo? A quem? Né? Rapaz, eu acho que deve agradecer ao Alisson e a Gilberto, né? Primeiramente. Que tiveram a iniciativa de buscar. Os homens sabem trabalhar. Isso, sim. E depois de todo o apoio, né, que a gente teve do secretário de Finanças, do diretor também de tributos, sabe? No sentido de acolher, né, e de participar com a gente de reuniões aí à distância. E a coisa andou e estamos aí. Engraçado é que nesse movimento, é engraçado, porque geralmente no interior a ambulância leva o doente à capital, né? O estudante termina para fazer um curso mais especializado indo à capital. Esse movimento é diferente. Foi Maceió que veio para cá participar da fundação. Até o interior. Isso é importantíssimo para a gente, inclusive, muito mais. Né? A gente vê a importância da nossa cidade quando está crescendo. Então, a gente vamos nos introduzir mais sobre o tema agora. Vamos falar realmente sobre a reforma tributária e os desafios, principalmente, que os municípios podem ter ou podem não ter, dependendo do que está acontecendo quanto a ela. Né? Então, assim, o que diz a nova reforma tributária e qual o intuito principal que ela traz? Veja, essa reforma tributária não é a que o Brasil precisava que fosse feita. Não é. Ainda não é. Ainda né? não é. Ela mexe apenas na tributação sobre o consumo. Né? O Brasil precisava muito de uma reforma e a gente tem uma promessa do governo de tocar mais adiante a reforma sobre a renda e sobre o patrimônio, mas aí sim, precisaria ser uma coisa completa. Mas essa reforma, ela mexe no consumo, ela tenta simplificar a tributação que existe sobre o consumo, a circulação de bens e serviços. Tanto é que ela cria ali o IBS, que vai ser dos estados e municípios, e cria também a CBS, que é uma contribuição que vai ser só da União. E por que eu digo isso, Jota? Porque, assim, para fazer um sistema tributário melhor, mais justo, precisaria mexer na tributação sobre o patrimônio e sobre o consumo. Você tem uma ideia de tudo que a gente arrecada, tudo, no Brasil. A cada R$100 arrecadados, certo? R$54, mais da metade, é com base no consumo, nos produtos e nos serviços que a gente toma. Certo. Né? Vai comprar um produto qualquer, uma mercadoria, paga lá ICMS. Pagou o IPI também que está ali porque foi produzido. Vai pagar o ISS em cima do serviço. Que é a metade. 54%, é mais da metade do produto. Tudo que a gente arrecada no Brasil, repare, cada R$100, R$54 vem do consumo. E veja, isso é uma coisa que na base termina sendo muito injusto. Por quê? Porque a gente termina igualando desiguais. Porque quando eu, ou você, o nosso amigo Eduardo, o Alisson, Gilberto, quando a gente compra uma caneta como essa, a gente paga o mesmo imposto de um cara que tem muito dinheiro que comprou a mesma caneta. Então, há uma injustiça muito grande. Primeiro é essa. E a segunda, Jota, é porque essa pessoa que comprou essa caneta, que tem muito dinheiro, para ela não comprometeu nada do que ela ganha. Mas para quem ganha menos, sim. Ou seja, para viver, você tem uma ideia. Por conta disso, né, da nossa tributação ser muito focada no consumo, há uma pesquisa do IPEA que mostra que famílias que recebem até 2 salários mínimos, né, comprometem 49%, quase 50% do que ganha com tributo. Então, se o cara ganha lá 2 salários, são 1.300, dá 2.600, né? Pronto. Isso. 1.300 ele gasta de imposto, sem saber que gasta, porque está no valor do produto. Entendeu? Está no valor do produto. Então, assim, uma reforma de verdade, mesmo que a gente esperava, né? A gente já luta 28 anos, quase 30 anos por isso. Seria uma reforma que viesse também atacar com mais qualidade, lançar os olhos sobre a renda, sobre o patrimônio, entendeu? E não fugir desses 2 temas. O governo promete aí, não nego, tratar desses 2 temas, né? Mexendo no imposto de renda, mexendo no patrimônio, entendeu? Eu não digo, e não fique com medo, viu, cidadão? Aquele que você tem sua casinha, né? Tem o seu terreninho, o seu sítio, não é isso não. É o grande patrimônio. É o cara que herdou aí milhões, bilhões em patrimônio e que ninguém toca nele. Isso, na verdade, vira um prejuízo só para um lado. Pois é. Né? Lado cai na balança aí. Um lado Exatamente. pesa mais, né? Que é aqueles que pagam a mesma coisa. Sim. Né?
pode-se dizer assim, alguém mais Sim. mais forte financeiramente, né? Podemos dizer assim. Que a justiça é essa, né? Pois é. É. Aí eu digo isso porque tem cara que pensa que ele está com o Jeep Renegade parcelado, né? Vai pegar ele, não vai não. Uhum. Fica tranquilo que teu Jeep Renegade não entra nisso não. O que se pretende no futuro é fazer uma reforma que realmente a grande fortuna, aquele que realmente precisaria pagar mais para diminuir essas injustiças sociais, essas distâncias muito grandes, né? É isso que... Isso quer dizer que quem tem menos pagaria menos também. Com certeza, que é o justo, né? Pois é. Entendo. Então é uma das... Sim. Existe, inclusive, dentro dos princípios tributários, é a capacidade contributiva. Esse é talvez o princípio mais importante, que é o tributo ele deve alcançar num valor maior quem tiver mais condições de pagar. Então, quem tiver mais condições tem que participar mais desse bolo, né, de receita. Entendo. E ele diz que esse sistema da gente é regressivo exatamente por conta disso, que termina forçando as pessoas que ganham menos a pagar mais, né? Então, na teoria e na prática é isso que acontece. É isso que acontece. A gente tem dois problemas, né, assim, que não vão ser resolvidos, dois grandes problemas que não vão ser resolvidos nessa reforma. Agora, uma delas é essa justiça fiscal que se conseguiu fazer com relação a isso. E outra é a concentração de receitas mantidas ainda na União. Então, não se pretende essa reforma dizendo que não vai haver um aumento de carga tributária, mas essa carga continua sendo em torno de 63%, né, na União. Para a União. Então, de tudo que é arrecadado. E a União é uma entidade só, é um ente só, público. Mas outra parcela para os estados e o restante para os 5 mil municípios. 6%, fica menos de 6%. Menos de 6%, quase 6% sobre o que ele está falando é para importantíssimo. Para ser dividido para todos os municípios, que é onde você gasta com lixo, coleta de lixo, com trânsito. Entendo. Então, veja como esse sistema ainda é muito centralizador na União. Isso força aquela história do PIS na mão, dos prefeitos terem que pedir emendas parlamentares, correrem para outro tipo de estratégia. E não sobreviveram, alguns deles não conseguem sobreviver só com os tributos próprios. Entendo. Então é isso que está... a gente pode dizer que está ultrapassado. E ele está ultrapassado, ele concentra, né, como o Eduardo falou, ou seja, 6%, Jota. Repare que coisa, né? Onde tudo é prestado diariamente. Você imagina o seguinte, está aí a BR quebrada, né? Parece que quase um ano, né? Houve um problema na BR, na 101 ali, quebrada há quase um ano. As pessoas estão vivendo. Está difícil, tem que pegar o atalho, mas chega, a gente mesmo chegou. Mas imagine se o município aqui de Teotônio Vilela não coletar o lixo por 2 dias. Veja que confusão não vai ser. Vai dar rato, barata, bicho, confusão. Né? Quer dizer, a maior confusão do mundo. Então, assim, são esses serviços que são diários, que não podem faltar, entendeu? Imagine se houver um problema na COSIP, né, na contribuição para a iluminação pública, e o município não apague totalmente, não tenha nenhum poste aceso durante o mês. Como é que fica a segurança? As pessoas não vão poder andar, né, passear na rua, botar a cadeirinha na calçada de noite. A gente coloca o problema primeiro dentro de casa, por exemplo, como geladeira, né, onde é que eu vou, os alimentos, né, é a primeira coisa que pensa, na verdade. Mas aí depois geral. Exatamente, que é o pão de cada dia, por assim dizer. Mas aí depois vem os problemas como é que eu vou andar à noite, como é que eu vou trabalhar, algo do tipo. Começa a afetar tudo, escolaridade, trabalho, tudo mesmo. Sim, né? Então, esses serviços que realmente não podem faltar. Não. E eu queria, viu, Jota, pegando um gancho do que o Eduardo falou, que é importante a gente dizer o seguinte, a nossa experiência, né, de quase 30 anos na PEFIS, que foi a entidade que a gente construiu junto desde o começo, e na FENAFIM também, que é a Federação Nacional, é o seguinte, é que nos municípios que há um movimento como esse, né, que tá tendo uma conjugação aí de forças interessante, de compromissos muito interessantes entre o pessoal do FISC e a administração. O pessoal está de parabéns da administração também, que tem entendido esse momento, né? E nos municípios onde isso acontece e o fisco começa a desempenhar o papel dele, que é de arrecadar e com justiça, tudo se transforma. Pode acreditar. O serviço público melhora bastante, lógico. O cidadão, ele se sente mais partícipe porque ele paga. Aquele que paga exige, né? Então ele começa a tomar mais cuidado. Se ele hoje suja a praça, quebra o banco, amanhã ele toma mais cuidado, porque ele começa a entender que é ele que está pagando aquilo. Sabe? Então há uma transformação na vida das pessoas interessantíssima. E outra coisa, como o Eduardo falou, e eu não queria perder esse gancho, na tributação sobre patrimônio, que é no caso do IPTU, né? Se o trabalho estiver sendo bem feito em todos os tributos, então uma boa receita no ICMS, um bom repasse do ICMS, uma boa receita no ITBI,
que é quando a pessoa vende, né, um imóvel, uma boa receita nos demais tributos, a condição, e também no IPTU de forma justa, a condição, e todo mundo quer isso, é um sonho de todo mundo, não é só do prefeito nem dos vereadores, não, é um sonho de todos nós. Por exemplo, equilibrar a receita, né, ela está bem nas outras áreas e também no IPTU, e aí poder fazer um programa, né, Eduardo, de diminuir o valor do IPTU daquele que é mais pobre, o bairro que é mais carente, por que não? Por que não trabalhar até com a Sim. isenção, com a diminuição, né, grande mesmo do IPTU? Se eu posso fazer isso. Aí, e veja como isso é bacana, porque na hora que eu faço isso, eu dou uma isenção àquela pessoa do bairro mais carente, porque eu já administro muito bem a tributação, eu posso fazer isso. Além de fazer justiça, eu mexo no comércio. Por quê? Porque aquelas pessoas que com dinheiro do IPTU vão comprar lá uma camisa, uma calça, um sapato, sabe? Aí eu mexo na economia. Exato. Quer dizer, é uma maneira também de fazer com que tudo isso funcione, entendeu? Se torna um ciclo novamente. Sim, de novo, e virtuoso de novo. Proveitoso para a população. Isso é realmente algo importante que está dentre essa nova reforma. É isso. Veja, essa reforma não mexe na tributação sobre o patrimônio, né? Mas Sim. a gente tem, aí é que está, Jota, a gente já tem mecanismos hoje, a criação da ala fisco, né, vem nesse sentido, para trocar experiências, a APFisco vai colaborando aí no começo, ela vai ganhando corpo, e a FENAFIM vai ajudando também. A gente tem condições de, por exemplo, hoje, mesmo com a legislação que tem, fazer um IPTU melhor. Tem, né? Lógico que tem. Vamos trabalhar melhor agora no ISS e no ICMS para garantir esses 5 anos, que eu já falei, né, que vai garantir os próximos 40 anos. Mas também precisamos melhorar, quando começar, melhor dizendo, o IBS, trabalhar bem para que toda a receita funcione bem. Aí o município todo vai oxigenar, vai funcionar todo ele muito bem e vai ter recurso, né, para fazer. Porque assim, um dia desse eu conversava com uma pessoa que dizia assim, mas a prefeitura ela não gosta de imposto não, ela gosta de inaugurar praça, melhorar o hospital, calçar rua. Pois é, como é que faz isso sem dinheiro? Então ela gosta mesmo de imposto. Como é que faz só isso que ela não percebeu tributo? ainda, né? Exatamente. Como é que faz isso sem o tributo? Sem o tributo. Não tem como, né? É engraçado, inclusive. Mas, assim, a gente saindo um pouquinho do município, eu quero tirar essa dúvida, assim, um tanto particular também. Por que o Brasil hoje precisa mudar a forma como cobra impostos? Por que precisa? Pronto. Por quê? O do patrimônio e da renda a gente já conversou aqui, né? Que é porque ele é concentrador. O da renda concentra a renda na mão de poucos e o do patrimônio concentra patrimônio na mão de poucos. Precisa mexer. Não é agora. Mas por que a tributação sobre o consumo precisava mudar? Para tentar melhorar o ambiente de negócios, tornar mais leve, tornar mais simplificada. Essa é a ideia, né? Não tenho certeza, viu, Jota, se isso vai acontecer, pelo menos no começo, né, Eduardo? Porque vão ter 2 sistemas. O ISS ele não vai acabar agora, ele vai demorar ainda a acabar, ele vai ficando menor depois, ele vai ter 5 anos aí de ser cheio ainda, né? Depois ele começa a diminuir e começa a crescer o IBS, entendeu? Mas vamos ter aí, os meninos vão ver isso aí. Na prática, eles hoje já trabalham com 2 sistemas, que é o Simples Nacional, você até trouxe aqui, falaram do MEI e tudo, né? Pois Exato. É o Simples Nacional e a tributação normal, continua hoje, então 2 sistemas, né? Amanhã vão ter 3, que vai ter o IBS, o Simples e a tributação normal, durante um certo tempo. Então, a simplificação que se espera, que se pretende, é para o que paga o tributo, né? Que, na verdade, que é o empresário, porque quem paga mesmo é o povo, que consome, né? Mas vamos chamar de contribuinte aquele que tem a empresa. A ideia é simplificar para este aí, certo? Essa reforma tem essa ideia. E também tem a ideia de desonerar o produto final, no caso de exportação, deixar sem tributo para exportação, zerar o tributo para exportação, naquele discurso de não vender tributo, né? De vender a produção e não vender imposto. O mundo não quer comprar imposto, né? É essa a ideia. Para a importação, a gente tem da mesma forma? Não, a importação continua com a tributação e isso é regulado no interesse do mercado. Às vezes você precisa de mais produto ou menos produto naquele segmento e regula com a alíquota do imposto de importação. Entendo. Né? Continua existindo. Né? É mais para evitar que haja saída de tributo, né? Que o mundo não vai querer comprar imposto. Né? Essa é a ideia que a gente aprendeu no Brasil. Daria outro podcast sobre isso, mas essa é uma ideia que a gente terminou, né, Eduardo, passando para gerações. Né? Agora existem instrumentos novos que estão lançando aí nessa reforma, que é para tentar dar um retorno social nessa reforma, com relação a essa reforma. Uma das coisas é o cashback que está sendo criado, que é uma forma que as pessoas que têm pouca renda, né, de pouca renda, possam ter o valor que eles pagaram de tributo todos devolvidos, através à medida que ele vai oferecendo o CPF dele para aquela nota daquele produto que ele compra, as pessoas que estão dentro de uma faixa salarial, elas vão ter direito a ter esse valor de volta.
Entendo. automaticamente, isso é o cashback. Como tem também uma tributação diferenciada para cesta básica, para Medicamento. educação, Medicamento também. medicamentos, saúde. Então, eles têm tentado ajustar essa reforma para ter menos impacto possível para a sociedade. Agora, a gente sabe que vai ser um trabalho muito grande para os fiscos, porque vai mudar completamente a estratégia, né, de cobrança, de acompanhamento dessa nova tributação. Mas tem alguns pontos positivos também, a gente não pode tirar de tudo, dizer que ela não resolve aqueles grandes problemas que eu falei no início, mas ela facilita em algumas coisas os cálculos para os contadores, para as empresas, a forma de como está isso daí, sim. Para os microempreendedores também. O micro, A gente entra nisso ou ele está mais afastado dele? o Simples Nacional vai continuar como está. Certo. Não vai ser alterado. Não vai ser alterado, não. Ô, Jota, o que o Eduardo falou aí tem um lado assim humano bastante interessante, né, do ponto de vista da inclusão social, que vai fazer com que as pessoas de baixa renda elas consigam de volta aquilo que pagam nesse imposto. Lembra que eu comecei dizendo que a tributação, e ele também completou na hora, Sim. ela é meio injusta porque ela tributa igual pessoas desiguais, né, na base do consumo. Sim. Agora, nessa faixa que não sei qual vai ser a definição, talvez 2 salários mínimos, não sei, 1,5, não sei. Mas vamos supor que seja aí um salário mínimo e meio, vamos arredondar para 2.000, né? A gente viu aqui que as pessoas que ganham até 2 salários, então a que ganha 1,5 também está nesse patamar, elas são tributadas em 50% do que ganham para poder viver. Porque está lá no preço do óleo, né? Está lá no preço do cosmético, do sabonete, está lá no tudo, né? O tributo Da alimentação, tá lá, a porcentagem ela tá não lá. vê, né? Mas está lá, né? Então, se ela já paga na energia elétrica, ela já paga em tudo isso aí. No final, ela paga 50%. Então, se ela ganha 2.000, vamos supor, né? Salário mínimo e meio, ela está deixando ali 1.000, sem perceber. O que o Eduardo lembrou aqui muito bem é o seguinte, é que com esse cashback, né? Uma expressão aí estrangeira para dizer que é aquele valor que volta para você de acordo com o que você pagou. Isso tem muita coisa boa nisso. Além de ajudar aquele que mais pode, esse dinheiro voltando para a pessoa, vamos fazer a conta rápida. Em 2.000, metade é 1.000. Então, o que o cara ganha hoje é 2.000 do trabalho dele, mas ele vai ganhar mais 1.000 do cashback, né? É um dinheiro que ele vai para a economia. Ele tem uma demanda reprimida. É o que vai voltar. É o que volta. E ele vai de novo gastar, né? Sim. Ele precisa, ele não tem tudo em casa ainda. E aí ele vai. É isso que atinge o comércio. Aí com certeza, comércio, vai fazer girar o comércio. Então, ele tem esse lado muito positivo. E agregado a esse lado positivo, vai começar a terminar, vai nascer com mais força um sentimento aí de educação fiscal, educação tributária, porque as pessoas vão precisar pedir a nota, né? Então, CPF na nota, sim, quero. Porque aí vai ganhar no final depois, né? Que é algo que não é o pessoal não tem essa, vamos dizer no ditado popular, essa mania de pedir para colocar o CPF, pedir a nota, né? Alguns falam, não quero, só não quero. Isso é importante para ele porque vai voltar. É porque é o seguinte, infelizmente, Jota, você já nasceu noutra geração. Eu fui da geração que comecei a dirigir, não precisava de cinto de segurança, né? Não precisava. Seu pai já deve ter dito isso, seu avô, não sei. Sim, na verdade. Não precisava. Você eu saía de casa, aí depois inventaram um cinto que era aqui embaixo, você também ia. Só que depois passou a haver multa para quem não usa isso. Aí o cara aprende, né? Porque o bolso termina sendo o órgão mais sensível mesmo. No caso do que lembrou bem, Eduardo, do cashback, né, que é esse retorno do que é pago, vai terminar havendo uma educação por conta desse interesse em receber de volta. Mas isso termina ficando para gerações, sabe? Aí com o tempo, as pessoas vão entender a importância. E vou dizer mais, Eduardo falou aqui numa coisa que muda toda a ótica. É porque, veja, hoje, tanto o ISS como o ICMS, principalmente o ISS, que é o municipal, né? Mas o outro também, ele acontece no local da prestação, no local da venda. Agora vai ser no destino, onde termina, entendeu? Então, uma coisa que começou em São Paulo, aí chegou até Otônio, aqui vai ser a tributação. É daqui que vai ser o IBS, né? Se não houver um controle por parte do pessoal aí, de Alisson e de Gilberto, e se o povo não estiver disposto a pedir nota. Então, assim, a parceria, sabe, Jota, do povo com a fiscalização, os empresários, sabe, agora é importantíssimo esse momento, para garantir que o município melhore, sabe, exista, inclusive subsista, né, porque se não cuidar nos próximos 5 anos, vai ter dificuldade por 45. Então, a gente pode colocar como são 5 anos de treinamento. Muito trabalho, veja só, Jota, 5 anos já começa agora em janeiro, então, assim,
O treinamento eles já estão fazendo, a gente já começou com eles aí um apoio. Eles estão fazendo aí essa força junto com os outros municípios da entidade da Ala Fisco aí, né, que nasceu. E esse momento é de afinar, sabe, regular esse carro para ele sair correndo logo no primeiro segundo. Por quê? Porque são 60 meses, né? Então, cada mês perdido é uma fração de 1,60 Você pensa que é pouco, mas não é não. Representa um bocado, 1,60 sabe? É uma fraçãozinha pequenininha que vai prejudicar. Então, mas eu perdi o primeiro ano. Cuidado, que tu perdeu 20% do teu tempo. É numa mão, um dedo. Que tu acabou de jogar fora. Então, assim, não dá para perder nada. Eu tenho dito, a gente, né, Eduardo, quando tem passado nos municípios que tem muita coisa travada, às vezes está ruim o sistema de informática, às vezes está ruim o maquinário para trabalhar, às vezes o pessoal está desmotivado, porque, veja só, é uma função que quando você, também é outra experiência nossa, que quando você estipula uma remuneração com base em meta, com base em produção, né, você estimula o retorno, lógico. Então, havendo esse conjunto de soluções, a questão administrativa, uma legislação boa, maquinário, né, informática boa, um sistema bom, e o pessoal do grupo ali estimulado, aí não tem erro. E precisa estar tudo isso pronto até 1º de janeiro. Entende? Porque tem que começar arrecadando, amigo. Quando o juiz apitar, já era. Aí começou. Aí tem que ser de 1º de janeiro de 24 até 31 de dezembro de 28. Entendeu? Mas veja, o Senado até melhorou. Isso continua sendo importante, mas a cada 4 anos depois também que tem que fazer uma avaliação nos anos da frente, né? Para não gerar o efeito carona. Mas os 5 anos de agora não mudou o Senado, não. Continua. Então vai ser muito importante. Olha, sempre é importante. O papel do fisco é sempre muito importante. Veja, isso não faz ninguém de mim, nem de Eduardo, nem de Alisson, nem de Gilberto, pessoas mais importantes que ninguém. A tarefa é muito importante. A tarefa de arrecadar, é uma cruz muito pesada, é uma responsabilidade muito maior. Não é à toa que na Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 22, diz que essa função ela é essencial ao funcionamento do Estado. O Estado aí, você vai ler Estado, União e Município. Por quê? Porque vai manter tudo funcionando. Então, é neste momento que a gente precisa ter essa consciência, porque tem colegas nossos, Eduardo. Mas eu vi agora um colega falando assim, vão ser 5 anos muito importantes. Não, esses são cruciais para garantir 45. Mas o papel do fisco sempre foi muito importante. Em alguns lugares ele nem existe ainda. Mesmo? É sim. Se você não precisa ir muito longe, alguns municípios não existem ainda. E aí como é que fica? Porque não tem fisco. Como é que fica a arrecadação? Como é que fica a fiscalização? Como é que as pessoas estão pagando? É aquele pagamento espontâneo, né? É como se não soubesse para que eu estou rapaz, pagando o tributo. E eu vou lhe dizer uma coisa, Jota. É tão estranho isso que nós já temos a legislação, né, a Constituição Federal, temos a lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, que trata sobre... Inclusive diz que é preciso, para ter uma gestão fiscal responsável, ou seja, para não ser irresponsável na gestão fiscal, é preciso ter os tributos, né, um código que diga lá, uma lei, é preciso fiscalizar e arrecadar todos, com efetividade. Então, mas está aí. Está aí e tem município que não tem. Aí, veja só, e no município que não tem, é muito bom, porque para quem não paga, né? O egoísta está ganhando. Agora, no final, ri para todos. Porque a sociedade não conta com os serviços que poderia contar, entendeu? Exato. Tem uma coisa interessante, Jota, que a gente estava muito preocupado com essa reforma também quando eles quiseram colocar só critério populacional, né? E aí o que acontecia? Esses municípios que não se organizassem, eles não queriam se organizar mesmo, não. Por quê? Porque eles receberam de bandeja, sem precisar trabalhar. Mas na verdade não é assim. Quem não trabalhar, quem não tiver seu ofício vai ter que criar, vai ter que estimular para começar a ter aquele valor. Porque não vai ter tudo através de repasse mais não. Então, provavelmente o pessoal já está sentindo aí que o FPM caiu por conta só de um tributo que começou a ser lançado, que foi o imposto de renda da pessoa jurídica que começou a ser retido pelos municípios. Então, só isso já mudou. Nacionalmente, mexeu com municípios daqui. Então isso está interligado. Então, por conta de um desses tributos que são distribuídos, quando ele é distribuído, é aquela história, vai 63% para a União, como é hoje, na questão do imposto de renda, por exemplo. 63% para a União, quando chegar no município, chega muito pouco. Então, os municípios vão ter que ser inteligentes e começar a fazer a sua parte, para sobreviver e ter uma receita adequada, porque senão tende a perder a receita. Então é possível que o município chegue a quebrar com Veja, essa falta de cuidado. No Brasil, Jota, por exemplo, nos Estados Unidos, né, você tem lá uma legislação que permite a falência do município.
Lá tem municípios que faliram com o tempo, né? No nosso ordenamento, não. Isso não acontece. Agora, fica numa situação de penúria, né? Fica a população, por exemplo, experimentando uma precariedade enorme, ou até ausência de serviço público mesmo. Não tem como, né? Tem que estar se socorrendo no próximo. Tem município, Jota, que já não nasce criança lá há muito tempo. Para nascer, tem que nascer no outro município, né? Município vizinho. Está nascendo em outro lugar para depois voltar para cá. Quer dizer, então, assim, Teotônio a gente sabe que tem uma rede pública boa, né, que atende bem e tudo. Isso é muito bom. A gente já conversou com o pessoal e viu. Mas tem uma realidade bem diferente dessa no Brasil, né? Acabar não vai acabar. Não tem jeito, né? Porque a nossa lei não permite isso, a nossa Constituição não permite isso, não. Mas pode ficar muito ruim de ficar impraticável ficar ali, né? As pessoas começam até a sair do município. A gente já viu cidades minguarem mesmo, perder habitantes e ficar com uma população tão pequena que quase que impossível. Pode ser que o que aconteça é quando isso começar a ficar muito ruim, então eles paguem tributos mais caros. Isso acontece. Veja, é possível que na necessidade última de sobreviver, né, o município ali possa... Quem é que existe ainda? Vamos esfolar os que existem ainda. É possível, não? Eu nunca vi, sabe, Jota? Mas é possível. É como atirar no pássaro na gaiola, né? Você não tem mais como caçar, quem é que está engaioado? Eu vou atirar no que está na gaiola. Seria injusto demais. Mas eu nunca vi. Pois é, eu nunca vi esse desenho. E acho que a gente está longe disso. Veja, eu tenho entendido, né, Eduardo, pelo que a gente tem visto, que começa a haver uma conscientização. As pessoas começam a entender, certo, a importância do tributo. Veja, o tributo, rapaz, é fenomenal. Ele transforma o simples munícipe no contribuinte. Né? E o contribuinte é o que contribui, e o que contribui participa. A gente precisa ter esse... Eu, um dia desse, conversava com... Tem um livro, Eduardo, eu acho que é de Valmor Smoking, o nome dele, que ele trabalha com a questão do valor do serviço público. Ele propõe o seguinte, um contra-cheque econômico. Seria isso, Jota, você receberia da Prefeitura de Teotônio Vilela, no final do mês, um contra-cheque, hoje é fácil, ele mandaria no seu zap aí, né? E ia dizer lá, esse mês você teve do município X reais. Por exemplo, você tem filho, Jota? Não. Pronto. Na verdade, eu sou muito novo. Pronto. Então, mas vamos supor que você tivesse aí 2 filhos, um exemplo, certo? Sim. Cada um estudando aí, né? Os 2 estudando. Então, quanto custa uma escola dessa? É fácil de ver. Você tem como quantificar pela qualidade da escola quanto seria ela no setor privado. Tem. Então, você bota aí, sei lá, 300 reais cada escola. 200 reais, sei lá, 300 para fazer a conta. 300, 2 filhos, 600. Você ganhou isso, se ele está na escola pública, né? Uhum. Vamos supor que a sua esposa, se fosse casado, naquele período fez um exame dela, né, de mulher, né, sei lá, de útero e tal, e custaria 600 reais, mais 600, né, a 1.200. Você também, que Deus lhe proteja, mas você teve uma torção no braço, chegou lá, botou o gesso, seria mais tanto, sei lá. No final, coleta do lixo, quanto é diariamente? Tanto, beleza? No final, quanto é para pagar a tua energia lá, a COSIP lá, quanto seria para manter a rua iluminada se não fosse assim? X. Aí no final você faz a conta se você recebeu do município. Entendeu? A pessoa não tem noção disso. E é por isso que muitas vezes não paga. E não pagando, olha, Jota, veja bem, o não pagamento do tributo é o primeiro ponto que o cara quebra ali, o vínculo dele de cidadão muitas vezes, e daí para diante ele destrói a praça. Ele não se vê naquilo. A criança, o adolescente destrói a banca na escola. Ele não tem a noção de que ele é dele. É pago com o dinheiro dele. É a falta de informação sobre isso que é importante. Inclusive é o que a gente passa aqui com essa conversa. Não é? Sim, com certeza. Tem muita gente que aí... E isso causa um problema quando você não começa, você para de pagar o seu tributo. Né? Inclusive a gente poderia até falar da palestra que o senhor Carlos Cardoso teve aqui no município, né, esses dias, que foi sobre a missão constitucional do fisco e os desafios dos municípios diante da reforma tributária, né? Que aqui a gente falou um pouquinho, mas o que o senhor falou mais foi nessa palestra. Isso. Na verdade, eu sempre digo, né, não é bem uma palestra, a gente dialoga, né, com o pessoal e troca ideia e a mim cabe falar mais tempo, né? Mas, sim. E a gente conversou sobre isso e houve um debate interessante para justamente, Jota, ficar o entendimento do papel do tributo, né? Que o tributo não é uma coisa ruim, pelo contrário, não há sociedade sem tributo, né? Nesse sentido, mostrar a importância do trabalho do fisco e que não faz do fisco mais importante do que ninguém. A importância da missão. Ele é mais um. Ele é mais um e um muito importante na missão. Veja, eu, Eduardo, o Alisson, Gilberto,
A gente morre, a gente passa. E nós somos pessoas que temos os nossos direitos, as nossas obrigações como cidadãos, né? Mas o cargo, ele tem atribuições. O cargo, ele tem prerrogativas. Então, a importância é do cargo. Não é minha, não. Quando eu me aposentar, já era. Quando eu morrer, ali vai ter só os ossos e acabou depois de um certo tempo. Então, mas é importante o cargo. E a gente, né, Eduardo, ao longo de quase 30 anos, e os meninos aqui estão indo muito bem, o Alisson e Gilberto, a gente tenta mostrar isso, que a importância do cargo, para todos. Para todos. Olha, Jota, no último grau, você observa o seguinte, você pode chegar aqui para um empresário e ele reclamar, por exemplo, né? Pagam muito tributo. Né? Veja, primeiro é bom saber se é assim mesmo. Segundo, paga, tá. Já pensou se não fosse o tributo? Porque, veja, antes do tributo, eu até mostrei ao pessoal ontem, antes do tributo, era pior, porque você construía pirâmide no sol, no Egito, né? Cada pedra enorme, né? Exato. Porque tinha que ter o Estado, amigo. Você concebe hoje sem Estado? Não concebe. Então, vamos lá. E ainda bem que tem tributo no Brasil, porque é o tributo que vai garantir os serviços essenciais e o Estado fora da economia. Veja só, se não tem tributo, não tem espaço para a economia livre. Vai ter que ser o Estado plantando, colhendo, vendendo, prestando serviço, industrializando. O Estado que vai unificar a economia, planificar a economia, né? Ele vai ter o monopólio da economia e não tem o lucro privado. Não tem o capitalismo. Às vezes o cara é capitalista, é empresário, mas ele se esquece que se não é o tributo, não tem espaço para ele. Tá vendo? Parece uma coisa meio filosófica, mas é exatamente isso. Exatamente. Tem a gente estava conversando aqui sobre o risco dos municípios chegarem a falir ou passar por necessidades muito grandes. Tem que lembrar o seguinte, a cada ano, eu desconheço qual é um município que não tem aumentado o orçamento. O orçamento, quando diz assim, a despesa aumenta e a receita também. Tem que entrar. O município, essas receitas que são tributárias, elas são chamadas receitas originárias, porque o Estado vive disso. É a forma como ela se capitaliza para poder bancar os serviços públicos, dos tributos, porque não faz parte das atividades do Estado ou do município, né, do ente público, ganhar dinheiro com outra coisa. Aplicações financeiras, aluguel de imóveis, não sei lá, não faz parte. Né? Então, o papel é recolher os tributos e transformá-los em serviços públicos. O município, já que essa receita e essa despesa aumenta a cada ano, o risco que se tem num município desse, quando você vai ter uma receita que talvez não seja garantida através de 5 anos, que o Carlos falou aí, é que ele vai ter dificuldade. E como é que eu vou, se minhas despesas aumentaram e minha receita diminuiu, como é que fica? Então, exatamente. E aí começa o endividamento. Endividamento que a gente só fala nesse endividamento a nível nacional, né? Mas também tem no município. Mas existe no município também. E esse endividamento é muito perigoso. O município tem menos, né? Porque a União tem um endividamento absurdo. Né? A União emite nota, né? Emite dinheiro, né? Fica mais fácil. O município não. Então, a dificuldade é nessa dificuldade financeira mesmo. O que pode acontecer, o que acontece para um município ter um endividamento desse e se tornar perigoso? Aí ele começa a fazer o quê? Ele vai precisar demitir. Tá. Reduzir despesa. Por quê? Primeira coisa é cortar a folha. Primeira coisa. Porque, e depois serviço público. Vai ser reduzido ou a qualidade vai cair. Ou para manter vai ter que pegar empréstimo, né? Ou pedir empréstimo se endividar. E isso é que é um fato, uma realidade que a gente tem que cuidar. É por isso que a tributação agora está assim, espero que através da reforma também as pessoas se interem mais sobre essa importância. Porque isso não é uma questão da prefeitura, nem dos servidores fiscais. Isso é uma questão da população. Da própria sobrevivência da cidade, das pessoas que a gente está conversando. Né? Não é de uma coisa que seja fora a vida das pessoas, é totalmente incluída. E é isso que vocês estavam conversando agora aí e percebendo como o tributo está dentro de tudo. Né? De tudo. Por exemplo, uma conta rápida agora aqui, né, Jota? Aí você pega na unidade do município, vai ver, Eduardo. Aqui o município tem, sei lá, não sei quantas mil crianças aí na escola pública, né? Certamente. Qual é a população daqui de Teotônio? 50 mil, por aí? Por aí. Pronto. Aí você bota 40 para cima. Pois é. Aí você bota aí, sei lá, vamos fazer um chute aqui. Você tem aí 10 mil crianças na escola. Um exemplo, na escola pública, né? Veja o valor econômico disso. Essas 10 mil crianças, se não fosse a rede pública, né? Se a gente tivesse no Brasil,
outro sistema que não fosse esse. Elas estariam pagando, né? Aí os pais dessas crianças não poderiam comprar outras coisas com esse dinheiro. Exatamente. Está vendo que o próprio comércio precisa... O comerciante tem que se alegrar com uma boa escola pública. Porque quando o pai está lá colocando e a mãe, o filho numa escola pública, vai sobrar dinheiro para a família para gastar em outra coisa. Entendeu? Então o comerciante tem que pedir ao prefeito, rapaz, tem que ajudar. O que é que falta para a escola ficar melhor? Porque quanto mais gente na escola pública, mais sobra do salário do pai e da mãe para comprar as coisas. Porque às vezes tem uma demanda reprimida em casa, né? É algo até lógico. Pois não é, isso é tão lógico, né, Jota? E às vezes as pessoas demoram a entender esse negócio, sabe? Realmente. É muito lógico e às vezes há uma cortina de fumaça em torno disso, não tem mistério nenhum. É exatamente assim. Um serviço bem prestado, com base numa tributação justa e equilibrada, garante o desenvolvimento de uma sociedade como um todo, garante, Jota, e esse radical, né, esse começo de palavra CID, né, de cidadão, garante que o cidadão, na cidade, exerça a cidadania. Senão não tem jeito, a vida vai ser uma agonia coletiva. Engraçado é que realmente alguns cidadãos não têm essa ideia de como é importante você contribuir com os seus tributos. É uma pauta que a gente trouxe aqui no episódio com os auditores fiscais. Às vezes eles não conseguem entender a importância que é você contribuir com os seus tributos. Sim, né? sim. Isso é um processo, Jota. Veja, a gente agora, né, acabou de ter aí o feriado da proclamação da República, né? E a gente sabe que uma república não se proclama, né, não se diz. Isso. Agora é república, né? Na república o nome diz res, que é coisa. As coisas são de todos. Antes as coisas eram do rei, né? Então, não é porque um marechal levanta uma espada ou diz agora combinou com todo mundo que a república não é assim, né? Sim. É preciso a gente construir essa república, que a res passou a ser de todos, por isso que a res é pública. Isso é uma construção no dia a dia. E essa construção, já que você falou, Jota, da educação, né, das pessoas conhecerem isso, ela se passa na escola, principalmente, né? E na escola pública. Então, assim, proclamamos aí a 15 de novembro uma república, mas precisamos construí-la ao longo desse tempo todo. Isso. E nós que somos do Fisco, né, Eduardo? Tá lá o Alisson e Gilberto, lá no trabalho deles, arrecadando, tentando fazer o melhor. Nós somos os construtores, junto com a população, dessa república. Porque se a gente não arrecada bem, as coisas não serão de todos. E aí a gente não vai ver uma república. Não adianta ser só no nome, né? Eu, sinceramente, eu não consigo acreditar que... Tem até um município próximo aqui, né? Marechal Deodoro, né? Isso. Em homenagem a ele tem o mérito dele. Não vou tirar nunca. Mas ele fez a parte dele, acreditando na nossa parte. Porque não adianta só gritar uma república. Agora é república, né? Não é assim. É preciso a gente construir essa república. Que foi algo que o seu Carlos realmente, inclusive, falou aqui que nós somos pessoas e uma hora nós vamos embora. Sim. Não é isso? Mas aquilo que se constrói agora tem que se permanecer até o fim dos tempos. Com certeza. Entendeu? É esse caminhar e aí os outros vão arcar com essa responsabilidade toda de manter, né, a república dessa forma. Exatamente. Vamos entrar num questionamento aqui que a gente entendeu as principais mudanças, né, a partir da nova reforma, o que não vai ser introduzido nessa, mas numa próxima a gente espera. Isso a gente entendeu isso. Mas como que vai funcionar? Como que irá funcionar a implementação dessas mudanças? Pronto, vamos lá. Como a reforma, essa mexida, né, que Eduardo falou bem, de a tributação ir para o consumo e para o destino, e não na origem, né? Isso já implica uma série de mudanças, né? E por conta disso, e de critérios de população, como ele falou aqui também, vai terminar havendo aí, entre os municípios e os estados também, uma redistribuição de receita. Então tem município que perde, tem município que ganha, né, com a reforma. Para diminuir esse espaço entre os que ganham e os que perdem, vai ter uma fase de transição, onde vai haver... Esse é o grande problema, sabe, Jota? Agora, sim, é que nessa fase de transição, por exemplo, quando começar a reforma, quando começar a ser cobrado o IBS, né, o município teutônico não vai ficar com o IBS todo que arrecadar, vai ficar somente com 20% dele. Era 90%, era 10% na da Câmara. No Senado já foi para 20%. Porque 80% vai, isso nos 2 primeiros anos. Depois no terceiro passa a ser 90%. Vai para o Comitê Gestor, era Conselho Federativo na Câmara, né? O Senado mudou para o Comitê Gestor do IBS.
Então, assim, o município ele não vai ficar com o que ele arrecada, não, vai ficar com 20%. E vai mandar para o comitê gestor 80%. Todos farão isso. Para que o comitê gestor distribua de volta aos municípios. E distribua com base naquele critério que eu lhe disse. Esses 5 anos de muita arrecadação para fazer um bom índice. Entendeu? No final vai ter uma transição grande, né? São 45 mais 5, são 50 anos de transição, né? Aí eu não posso dizer como é daqui para dentro, 50, eu estou com 51, eu vou estar com 101. Só vou querer fazer rapel e jogar futebol, né? 101. Não vou estar mais discutindo tributo nenhum, nem Eduardo. Mas assim, agora a preocupação, a sua pergunta é essa, a implementação vai se dar de forma gradual, né? Porque não dá para mexer. Veja, a tributação é uma coisa tão importante, que se você mexe de repente assim, pode dar uma desarrumação tão grande. E não é só na prestação de serviço, não, que é importantíssimo isso. É também nos setores produtivos, sabe? É na economia de verdade. Então tem que ser uma coisa muito... Você tem uma ideia? Um tributo, Eduardo, que vai ter uma alíquota de 27%, por exemplo, que é o IVA, né? Que é a soma de IBS com CBS. 27%, mais ou menos. Ele começa agora com 0,1 e 0,9, para dar 1%. Durante um para poder experimentar, entendeu? Entendo. Vamos experimentando ele. É para depois, porque é muito importante. E tu sabe, né? Eu até falei ontem lá com o pessoal, tributo é um negócio que dá guerra, né? Se não souber fazer direitinho, né? Pernambuco, a gente teve a insurreição pernambucana porque o pessoal, os holandeses, queriam cobrar imposto sobre o açúcar. Olha o que deu. Pela primeira vez juntou negro, branco e índio. Né? Mas sério, expulsaram os caras, pô. Terminaram expulsando os caras. Então, lá em Minas, o rapaz que era dentista lá, deu aquela confusão por conta da derrama, né? Tinha que deixar um percentual para a coroa do ouro que era tirado das minas, né? Sim. Tiradentes terminou morrendo em Confidência Mineira. Então, assim, no mundo todo é assim. Então, e continua sendo assim. Então, isso tem que vem tomar de muito tempo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na implantação, e por isso que tem um prazo grande nessa implantação. Só que a reforma começou já, Jota. Por quê? É isso que a gente está batendo e dizendo o tempo todo. Prefeito, secretário de Finanças, Câmara também, que está em trabalho, né, casado aí, em trabalho de parceria com a Prefeitura, é resolver qualquer tipo de pendência logo. Por quê? Porque tem que começar janeiro agora muito bem. Entende? Então, sistema já vai providenciando, se tiver qualquer problema, um melhor, sistema de informática, né? Maquinário, mesa para trabalhar, se for. Aqui eu sei que é bom, a gente visitou, é muito bom, o local de trabalho do pessoal é muito bom, mas qualquer coisa que tenha a ver com condições de trabalho e também com estímulo da pessoa que trabalha, né? A gente sempre adota uma sistemática de produtividade que vai bonificar o que arrecada mesmo, ou seja, em cima do que arrecada. Então isso é muito bom, né? Então, é fazer logo. Porque a reforma, viu, Jota, respondendo a você, ela já começou. Sem perceber. Né? Já começou. Complementar o que Cássio tinha falado, um pouquinho com relação os efeitos da reforma, de fato. Ele disse, vai ter efeito com quem, contra quem é que ganha, quem perde, como é que fica essa situação? Veja bem, tem alguns setores que gritaram muito durante essa reforma, que foi o setor de serviço, que é hoje o maior, vamos dizer assim, é o que a gente trabalha nos municípios com o ISS, que é o tributo que se responsabiliza por recolher a parte, né, do tributo do município, que é o ISS, que vai agora para o IBS. Alguns setores nessa mudança de alíquota chiaram muito e reclamaram com razão. Por quê? Porque provavelmente vai ter uma variação de alíquota e são civis, principalmente, que não conseguem se creditar das operações anteriores, vai ter uma certa dificuldade. Mas para isso, começaram a surgir também aquelas coisas. Baixa alíquotas diferenciadas. Vamos baixar a alíquota para determinado setor de serviço que é importante, por exemplo, educação, saúde. Então, houve essa preocupação. Só que mesmo assim a gente ainda não sabe o efeito todo. É por isso que eu acho que eles estão começando assim com esse 0,1%, 1%, como um teste. Vai aumentando aos poucos. Por quê? Porque pode estar sendo criado uma injustiça enorme aí sobre um setor importante. Sim. Da economia. E aí se você mexe na economia, porque você não está mexendo só com tributo, você está mexendo com a economia. Né? Então se você dá uma mexida, vamos dizer assim, de pronto, mudando tudo de uma vez só, sem ter feito esse experimento de aos pouquinhos, pode causar um problema quase que irreversível para determinados setores. Sério na economia. O que a Dado falou aí, Jota, por exemplo, um dia desse eu peguei um estudo, né? Eu não sei se foi a Fundação Getúlio Vargas que fez ou foi o IPE, eu não sei. Eu sei que mostrava o seguinte, que até decisões, né, construtivas, por exemplo,
Uma empresa, ela às vezes escolhe construir no padrão, né, que é fazendo aquela alvenaria, fazendo a estrutura de concreto, né, tirando do chão a sapata ou a estaca, fazendo a estrutura de concreto, depois fechando com a alvenaria. Ela prefere assim, que dá muito mais tempo de obra até, do que fazer metálica, por exemplo, certo? Costura metálica não instante faz. Mas às vezes ela prefere o método produtivo, porque senão a tributação é pior. Ou seja, ela faz uma opção, que é até muito mais demorada, tudo, né? Porque ela não vai ter. Essa reforma ajuda nisso, porque na medida que ela vai permitir que você abata o imposto na operação anterior, você vai diminuir, né, o valor da sua tributação, você vai abater o que foi pago antes. Então, esses abatimentos vão ajudar. Então, essa questão que o Eduardo falou da desarrumação é tão grande. Hoje, por exemplo, Bernard Api, que é o secretário especial para a reforma tributária, ele traz um exemplo, por exemplo, que essa tributação nossa é tão maluca, né, que hoje com o ICMS e o ISS, né, tão maluca que se um caminhão, por exemplo, ele diz, né, sai de um estado e passa por mais dois, aí quando ele volta, fica mais barata a tributação, sabe? Então, é uma coisa de louco, realmente. Então, precisava mudar. Processos construtivos também, né, que às vezes é mais fácil construir hoje, com toda a sistemática mais antiga de fazer a fundação, estaca, sapata, levantar a viga, pilar e laje, fechar com a alvenaria, mesmo dando muito mais trabalho, passando muito mais tempo do que a metálica, por exemplo, que é mais rápida, mas a opção tributária, às vezes, empurra o construtor para esse tipo construtivo. Então, assim, por tudo isso, é como o Eduardo falou, mexer na tributação é mexer nos mecanismos de produção. Entendeu? Quando a gente atrapalha qualquer etapa da cadeia produtiva, o resultado é muito grande. Isso é como na natureza, né? Se você, um determinado animalzinho que na cadeia, né, alimentar, ele está numa certa posição, se ele desaparece, aí complica, né? Vai ter muito mais, vai sobrar gafanhoto, né? Vai sobrar mosquito e vai, né? Entendeu? Então é por isso, na verdade, que é importantíssimo esses 5 anos, não de treinamento, mas de trabalho árduo, né? Os 5 anos para que isso se torne 45. Sim, Não é os isso? 5 anos que a Câmara assim aprovou, mas o Senado melhorou, né? Fazendo com que essa média móvel, ela vá sendo também construída depois a cada tempo, mas esses 5 anos sempre vai estar nessa média, entendeu? Então é crucial, aí são cruciais esses 5 anos, e daqui para diante também. O Senado tirou esse efeito carona, né? Que, então, apuro 5 anos e esqueço o resto. Não, não é assim. Eduardo falou agora há pouco também. E isso gera, neste momento aí da reforma, uma visão muito mais atenta, né, das administrações municipais sobre os fiscos. É preciso que haja, Jota, uma sintonia muito boa. Eu vi isso aqui, tenho visto isso aqui. Uma sintonia muito boa. É hora, Jota, do fisco sentar com a administração e dizer, olha, a preocupação é essa. Então é por isso que a gente diz, na verdade a gente entende que os cinco primeiros anos são importantes não para um treinamento, mas o trabalho árduo que vai reverenciar esses próximos 45 anos, não é? Isso, Jota, veja, os 5 anos, eles são... A Câmara tinha feito, né, tinha aprovado com uma coisa que se chamou até efeito carona, ou seja, geraria uma inércia. Haveria um interesse nos próximos 5 anos e depois, quem sabe, né? O pensamento, se houvesse um compromisso coletivo de todo mundo continuar fazendo, porque, veja só, não adiantaria só melhorar os próximos 5 anos e depois todo mundo dava aquela parada e o sistema como um todo seria definhado, né? E aí, embora com um bom índice, eu ia participar de um tributo pouco arrecadado. Foi o que o Senado fez. Ele mesclou. Ele continua os 5 anos lá, de muita importância, mas a cada 4 vai também haver um multiplicador desses 5 aqui para poder ajudar nessa percepção. O que vale é o seguinte, que já começou. Como a gente já viu aqui, né? Já começou. A reforma já começou. Porque é preciso a gente arrumar a casa, deixar tudo direitinho, material de trabalho, equipamento, sistema de informática, legislação e povo animado para pagar tributo, para ter um município forte e fisco estimulado a arrecadar. E aí, é uma receita que não vai ter erro. Isso é o que importa, né, para a nossa nova reforma tributária. Então, pessoal, a gente está chegando aqui nas considerações finais. Já estamos chegando no final da nossa conversa, que foi muito legal, foi muito didática. Acho que a gente conseguiu passar o entendimento necessário para o público ouvinte, para mim também, que estou introduzido nesse assunto também aqui, né? Então, assim, vou deixar vocês à vontade para as considerações finais, certo? E aí para a gente se despedir. Bom, de minha parte, agradeço, na FENAFIM, agradece aí esse espaço, né, desse teu podcast aqui, Jota,
que tem aí, né, uma penetração grande, não só em Teotônio, mas acredito que toda a região, e como fica no YouTube isso, né? Isso Possivelmente no canal da Prefeitura de Teotônio Vilela. Exatamente, então vai ficar aí para a eternidade e para a humanidade ver, né? Isso. E a gente agradece esse espaço, porque assim, a gente nunca encontra, né, Eduardo, um tempo assim como esse, um tempo generoso, vamos assim dizer, para tratar de um tema que é tão importante. Às vezes a gente vai numa rádio, né? Aí dão a gente ali 1 minuto e meio, 2 minutos, 10 minutos, já é uma alegria. Aí depois o cara fala, porque não tem tempo. Tem tempo. Quando transmite futebol, tem uns 90, né? Do jogo todo, mas tem o pré e o pós. Às vezes demora 3, 4 horas de futebol. É ótimo, eu adoro futebol. Quando eu era mais jovem, jogava. Cheguei a jogar juvenil no Náutico, né? Foi mesmo? Foi, adoro futebol. Mas veja, tem muito mais coisa importante, né? Tem. Então aqui eu estou diante de uma pessoa, de Jota, de vocês, do sistema aí, de Teotônio Vilela, de comunicação, que está abrindo um espaço importantíssimo. Olha, a conscientização da população no que diz respeito ao pagamento dos tributos, sabe? A importância disso, transforma o cidadão. Pode acreditar. O cidadão consciente de que tudo depende do que ele paga, ele exerce a sua cidadania, ele destrói muito menos, ele participa com qualidade. E essa é a nossa esperança aqui também. A consciência. Consciência. Isso aí. Jota, eu quero agradecer também a PEFISCA, a Associação Pernambuco, a nossa Associação Pernambucana, se coloca à disposição para outros momentos, ou para qualquer conversa, que vocês quiserem conversar conosco, a gente está à disposição aqui do estado de Alagoas, nossos irmãos alagoanos. É verdade, coladinhos aqui. O tema é muito vasto. Para a gente falar da reforma, até num tempo desse assim, seria muito pouco. Por isso que a gente foi falar mais de forma um pouco mais genérica sobre a reforma, sobre alguns pontos que são importantes a gente falar inicialmente. Mas assim, o tema não se esgota. Se a gente fosse pegar aqui o texto para discutir ou conversar sobre ele, a gente passaria aqui brincando aí, sei lá, 2 dias conversando. Mas aí, na verdade, eu sei que o objetivo não devia ser esse, né? Até porque é um tema que não é tão empolgante feito futebol, não, né? Não, deveria ser, né? Porque o povo devia ter muito interesse nisso. Né? Mas paga, assim, né? É quem paga. Sendo sincero, é algo que me prendeu, para falar a verdade. Bom, assim, rapaz, entender sobre isso. Inclusive, me prende, me estimula a querer saber mais sobre isso. Sim. Então, é por isso que eu agradeço também. Ô, Jota, sei que já está na consideração final, mas, por exemplo, Sim. Você vê que o que o Eduardo falou aí, a importância disso, né? O povo hoje, né, aqui viu que uma pessoa que ganha uma família que ganha até 2 salários mínimos compromete metade do que ganha com imposto. E nem sabia disso. Isso, né? verdade. Nem sabia. Então, saiba agora, viu? Se for aprovado o podcast como está aí, vai voltar para a senhora e para o senhor 1.000. A cada 2 volta 1.000. Para a senhora comprar o que está faltando em casa. Né? Então, isso é bacana, isso cidadaniza, isso gera compromisso social, gera participação. E a gente tem uma Constituição Federal que é para isso. Ela obriga a gente a esse caminho. A gente passou no Brasil um momento que solidariedade, coisa desse tipo, parecia mimimi de fraco. Não. Solidariedade é uma ordem constitucional. A gente tem como um compromisso, como um objetivo fundamental, ter um país solidário com todo mundo participando. É isso aí, né? Essa é a verdade. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui também, Eduardo e o Carlos. Foi muito massa realmente o nosso bate-papo. Eu falo por mim agora, porque eu me sinto estimulado a aprender mais, entendeu? Então, a gente sabe que a aprendizagem nunca é pouco. Entendeu? Com certeza. A gente vem aqui também aprender, viu? Saiba disso. Quando a gente passa, né, Eduardo? Tem sempre o fisco aqui, não tenha dúvida, a gente vai sair com alguma lição. Isso é certo. Para já dividir com o próximo. Pois é. E assim, eu espero que tenhamos mais bate-papos como esse para a gente, principalmente, estimular as pessoas a entenderem mais, a procurarem mais sobre os tributos, né? Sobre tudo isso que envolve, seja a reforma tributária, seja a exclusão do MEI, que foi o nosso último bate-papo, para que eles entendam mais. Quando a população entende, gera algo melhor disso, né? Eles têm um controle melhor disso, principalmente quando se fala de tributos, que eles têm que entender o que estão pagando e o que estão recebendo, não é isso? Exatamente. Então, eu agradeço muito a companhia de vocês aqui nesse podcast. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Pessoal, vamos ficando por aqui, certo? Gostaria de agradecer a presença de vocês em mais um episódio aqui, nosso 7º episódio do podcast, certo? Gostaria de lembrar a vocês, façam seu comentário, deixe seu comentário aqui,
no nosso vídeo, certo? Inscreva-se no canal, não se esqueça disso, isso é muito importante para nos ajudar a trazer mais episódios didáticos, mais episódios legais como esse e temas importantes para toda a população, certo? E deixem o like também. Eu sou o João Vitor e vou ficando por aqui.